Vamos, Pantera. 47 minutos. 47 minutos. Haja coração tricolor. É a história do Botafogo. Vai na raça, vai no amor. Tá dentro da grande área. O Botafogo vai pintar o gol! O Botafogo foi fundado aqui na Vila Tibério, né, no 12 de outubro, por operários, por pessoas humildes. Passou a ser o time popular de Ribeirão, né? O Botafogo é um clube que atravessou enormes dificuldades na sua vida centenária, mas também das dificuldades ele tirou suas maiores glórias. O Botafogo nunca foi uma vida independente só do futebol. Ele sempre dependeu muito da comunidade, principalmente nos momentos mais difíceis. E nos momentos gloriosos, não tão fáceis, ele mostrou a sua grandeza, aí renova cada dia a sua grandeza com as conquistas que traz para Ribeirão Preto e para a sua comunidade. O Botafogo, como disse, esteve no degrau mais alto do futebol brasileiro e chegou ao limbo, chegou ao nada, a não ter série nessa divisão. A gente vê muitos clubes se acabarem, muitos clubes pararem, interromperem suas atividades. Botafogo não, Botafogo tem 100 anos ininterruptos, justamente porque sempre se colocou ao lado da sua torcida e a sua torcida sempre se colocou ao lado do seu clube. A Vila Tibério corre nas veias do torcedor botafoguense, mesmo daqueles que não nasceram aqui. Porque a atmosfera da Vila Tibério é a atmosfera do Botafogo e a atmosfera das coisas tradicionais de Ribeirão. Tudo se dava em torno da Vila Tibério e o Botafogo cravou aqui a sua história nesse bairro. Então, nós não temos medo, somos da Vila Tibério, né? E por isso que nós temos a quem amar. A minha trajetória na Fiel Força começou há 22 anos atrás, quando eu comecei a frequentar, e desde lá eu nunca mais parei. Então, assim, frequentava o estádio e aí via a torcida, via todo aquele movimento e comecei a me interagir junto com a torcida. Eu entrei na Fiel Força em 2001 e a gente tem orgulho de não se envolver em brigas, da gente poder ajudar muitas vezes o Botafogo. A gente ajuda com assistência social várias creches, pessoas. Então a gente começou a mostrar que a gente era uma torcida diferenciada das outras organizadas do estado de São Paulo e do Brasil. A torcida, para mim, hoje ela significa muito, ela cresceu muito. Junto com o Botafogo também, passamos momentos difíceis, como o Botafogo passou também. Aqui a gente prega paz, a gente é contra quem chega na Fiel Força pregando violência, a gente já afasta, a gente trabalha com todas as faixas etárias. Hoje a Fiel Força é a maior torcida do Botafogo e do interior de São Paulo. E depois que o time acabou sendo vice-campeão paulista, só foi tristeza na nossa vida, né? Porque praticamente o Botafogo foi caindo até chegar na 3ª divisão. Foi desesperador. Foi uma situação em que a gente vivia no auge. Todo mundo tinha receio que o passo havia sido maior que a perna. Até pelos bastidores, pelas coisas que aconteciam. E aí depois começou a decaída. E o sofrimento que veio causando após a queda para a Série B, depois Série C, isso foram anos consecutivos de descenso. No Paulista, até chegar numa Série A3 e disputar uma Copa Paulista. Que se não disputasse, você não teria calendário. O momento mais difícil da torcida foi quando foi proibida as torcidas, né, no estado de São Paulo, todas elas, e o Botafogo na Série A3. Então, assim, casou muito com a dificuldade dos dois, torcida e Botafogo, né?
era muito difícil de aceitar. Um clube da grandeza do nosso, com toda a estrutura que nós tínhamos, mas como tudo passa, e eu sempre acreditei que o acaso não existe para esse clube. Tudo estava escrito. Se encher de força, olhar para os lados e ver que só tinha a gente. Só tinha os verdadeiros torcedores do Botafogo. E a gente se olhou. Quando a gente viu, tinha uma nação pronta para reconstruir o clube. Sempre foi de muita dificuldade, né? De muita abnegação. Eram muito poucas pessoas, isso aqui era muito escuro, era muito fechado. E eu tive a oportunidade da queda para 3 até hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os presidentes. E sempre vindo da torcida, né? Sempre eu me considero um torcedor que fui aceito aqui dentro do ano do meu trabalho. Quando conseguimos o acesso, o objetivo maior mesmo era permanecer, né? E sempre foi muito difícil, porque o clube tinha muitos débitos. Ele estava numa situação econômico-financeira muito difícil, né? Pior do que você chegar na elite é se manter nela, principalmente logo após o acesso. Tanto que nós passamos, depois de 2008, alguns períodos críticos no Campeonato Paulista. E ali tiveram altos e baixos, principalmente nos 4 primeiros anos, até 2012, que foi, acho que um ano marcante, o divisor de águas para o Botafogo permanecer na elite. Mas o Campeonato Paulista desse ano foi um campeonato muito cruel, né? O time jogava bem fora de casa e dentro de casa ele tropeçava, era uma coisa mais ou menos assim. Ali de novo, a torcida mostrou sua cara. E ali de novo, pessoas saíram da arquibancada e vieram carregar o clube no colo. Não foi Ciclano que conseguiu nos livrar, não foi fulano que foi o salvador da pátria, não. Foi ali, ó. Um pouquinho do coração de cada um. Nós não merecemos cair! E foi assim. Só que foi de tal forma que depois de 2012, do risco, a coisa começou a evoluir e a gente passou a outro patamar. Já estávamos há 4 anos no Campeonato Paulista e ali sim nós decidimos que a gente não caía mais. E ali nós aprendemos o seguinte: não é possível desistir do Botafogo. O Botafogo não merece que ninguém desista dele. Ele sempre dá a volta por cima. Eu já sabia! A 2003! Quem acompanha o Botafogo mesmo está um pouco acostumado com isso, né? É sempre na marra, é sempre com muita luta, né? Foi uma campanha muito difícil, mas a gente sempre acreditava. Porque na hora do mata-mata, a gente confiava muito na nossa força, em tudo que a gente já vinha carregando nesses anos todos. A Batalha de São Caetano foi homérica. Eu, como disse, estava com a garganta toda inflamada, toda doente, com febre, tomando remédio. E a torcida chegando, cada hora você via um torcedor de um lado, foi um nervosismo tremendo e foi um jogo de muita marcação, e a gente jogava pelo empate. E foi aquela tortura, foi um jogo torturante, assim, em termos de... E a gente acreditava e sentia que ia dar certo. Lá em São Caetano foi sensacional, eu estava machucado e no acesso, né? Não pude jogar, mas joguei a semi e a final. Então foi algo extraordinário, fora do normal, né? Foi ali que eu comecei a ver mesmo o que o Botafogo proporcionava para os torcedores, né? Que, pô, ali a arquibancada lotada, você jogar um jogo do acesso fora de casa e você vê a emoção do torcedor subindo no alambrado, foi coisa de louco mesmo. Então, o título foi muito importante, é bom para minha carreira, mas de emoção, assim, de um jogo que você não vai esquecer é o jogo do acesso, né?
do Botafogo da Paraíba é um jogo muito marcante, né? Antes de falar desse jogo, eu tenho que lembrar de Natal, né? Tivemos uma passagem por Natal também, contra o ABC, que por um gol nós não subimos. Mas ali o clube estava dividido. E nesse ano, contra o Botafogo, nós fomos para Paraíba. Lá um estádio lotado, a dificuldade que foi o jogo. E aqui, na semana a gente sempre falava, né? Não vamos desacreditar, né? O torcedor vai estar sempre do nosso lado. Se a gente colocar a vontade mesmo que vai prevalecer no jogo, a torcida vai estar com a gente. Voltamos de lá, mesmo com a derrota, confiantes de que o resultado ia ser alcançado. A gente sabia que ia acontecer. Uma semana antes a gente começou já a trabalhar muito nesse jogo, né? Pintou o bandeirão, a gente comprou faixa, comprou fogos. Claro, a gente não pode parar a nossa vida lá fora, mas, cara, tudo girava em torno daquilo. Então foi praticamente uma semana sem dormir, uma semana pensando no jogo, não queria pensar mais em nada, só organizar e dar um jeito de poder ajudar o Botafogo, mexer com os jogadores e mostrar quanto era importante o acesso para o Botafogo, né? A torcida inteira chegar a entender o nosso recado que a gente fez, chamar o torcedor mais cedo para o estádio, para abraçar o time passar no meio da torcida e sentir que a gente estava junto com eles na luta. Quando nós chegamos no ônibus pro vestiário, cara, foi algo de arrepiar, assim, algo inexplicável. O pessoal batendo no ônibus, então a energia que eles estavam lá, eles trouxeram pra gente, né? Nos deram 19% de chance de acesso. Os outros 80% vieram dali, ó, das arquibancadas. Tem uma cena que eu lembro da minha filha, que ela estava preocupada comigo, que minha mão estava muito vermelha, né? De tanto que eu batia pau, eu falei, pai, para, tipo, acabou. Você não entendeu? Eu falei, não, filho, o Botafogo me ensinou que a gente não pode desistir nunca. Mas aí você vai olhando, subiu a placa de 4 minutos, e você vê todo o seu sonho, todo o seu trabalho indo embora. E aí você olha para Deus e fala, por que chegamos até aqui e não conseguimos o acesso, né? E na hora, eu olhei pro meu pai, que tem uma bandeira lá, o Leandrão, que é um grande torcedor nosso, e eles estavam rindo, e eu falava assim, não é possível que a gente não vai conseguir o acesso. Quando eu vi a placa, eu ia sair, eu falei, caramba, e tava 0-0 ainda, eu saí lá do banco, eu falei, não é possível, cara, que vai acontecer isso, a gente perdeu o acesso em casa. Eu falei, não é possível, e eu olhei para Deus, e quando eu voltei, o rosto pro campo. O Botafogo vai gritar o gol! O raio cai 2 vezes no mesmo lugar, com o mesmo requinte de emoção, de drama, de sentimento. A gente se colocou de novo a acreditar até o último minuto, ou mais do que o último minuto. Ali eu chorei, não consegui ficar em pé mais na torcida, não conseguia gritar. Eu fico até arrepiado de lembrar dessa cena. E eu falava assim, nossa, conseguimos, e não conseguimos, porque a gente tinha decisão de pênalti. Um olhou pro outro e falou assim, cara, vai dar nós hoje, não tem outro o que dizer que vai dar a gente. Partiu, correu, bateu, é gol! Depois de tudo isso, tinha que ser daquela forma. Eu entendo a decepção, às vezes, da torcida visitante, né? Que não acredita, mas era a nossa vez. O futebol tem muito disso. Tava escrito que ia ser a gente. Em cima do placar tá eu abraçado da minha filha. Eu falei, te falei que a gente não pode desistir do Botafogo. E hoje, olhando tudo que está acontecendo no clube, é muito gratificante. Então, cada dor que nós passamos aqui, cada coisa que nós sofremos, isso foi dando força, nós fomos nos unindo e o clube conseguiu sair da situação que estava e hoje ser o maior clube do interior do Brasil. 22 anos de espera, o Botafogo na raça, na tradição, no amor à camisa, está de volta à Série B do campeonato.